passar diretamente ao tema, que de fato é um tema novo. E eu estava comentando com os colegas antes que muitas vezes falar sobre um tema novo pode ser uma vantagem, porque não tem tanta gente para desmentir o que nós estamos falando aqui. Tudo se resume a uma divergência de opinião, né? Mas, na verdade, é um tema, sim, polêmico. A arbitragem no direito do trabalho não é um tema brasileiro, é um tema que percorre diversos ordenamentos jurídicos e, no Brasil, ganhou maior relevância agora entre nós, com a possibilidade, na reforma trabalhista, de nós resolvermos conflitos de direito do trabalho, conflitos individuais trabalhistas, como eu vou explicar a seguir, por meio da arbitragem. Antes de tratar especificamente desse tema, eu gostaria de fazer uma observação, e penso que todos vocês já constataram isso, que nós estamos modificando o mercado de consumo e, consequentemente, as relações de trabalho no mundo. No passado, o foco do cidadão, da cidadã, o foco da sociedade era o ter. Então, ter uma casa na praia ou na serra, ter um carro, ter um aparelho de, na época, videocassete, para os mais antigos, um aparelho de DVD, um aparelho de Blu-ray. E hoje o foco não é mais ter, o foco agora é usar ou compartilhar. Então, eu não preciso mais ter uma casa, eu posso utilizar o Airbnb, e aqui não estou fazendo marketing gratuito para ninguém, só estou pegando as marcas que vêm à minha cabeça. Eu não preciso mais ter um carro, eu posso usar o Uber, ou mesmo um táxi, que é uma opção de muitas pessoas. Eu não preciso ter um DVD, eu posso usar o Netflix e assim por diante. Da mesma forma que eu mudo o mercado de consumo, eu mudo também, como vocês podem imaginar, o mercado de trabalho, porque essas novas tecnologias trazem desafios para as relações de trabalho. Qual é a relação de um motorista de Uber com a Uber e com o consumidor? Qual é a relação do Netflix com o consumidor e com aqueles que produzem o conteúdo do Netflix? E assim por diante. Qual é a relação do proprietário do imóvel com o Airbnb e o proprietário com o consumidor que vai utilizar esse imóvel? Então, com as relações de trabalho se transformando, necessariamente a legislação trabalhista precisa se adaptar. E também o judiciário trabalhista precisa se adaptar. E será que a legislação e o judiciário têm a velocidade necessária para acompanhar essas mudanças nas relações de trabalho? Pode-se discutir isso, mas é inegável que existem outros mecanismos de solução de conflitos que têm uma dinâmica mais favorável e mais flexível a essas transformações pelas quais passam as relações de trabalho, e me refiro aqui especificamente à conciliação e à mediação, como um mecanismo de autocomposição, e me refiro também à arbitragem como um mecanismo heterocompositivo, ou seja, de um terceiro imparcial que decidirá o conflito com efeito vinculante para as partes. Portanto, a arbitragem é, sim, um meio de resolução de conflitos mais maleável e mais capaz de absorver rapidamente essas mudanças da sociedade. Ele tem menos amarras se comparado com o sistema burocrático da justiça estatal e com a própria legislação estatal. Dito isso, a arbitragem é nova no direito do trabalho brasileiro? Não é nova no direito do trabalho brasileiro, como não é nova no direito do trabalho de outros países dos quais nós fomos buscar inspiração na nossa legislação do trabalho. Estou começando, por exemplo, pela Espanha. O Real Decreto-Lei 17 de 1977 previa arbitragem e prevê arbitragem para conflitos coletivos de trabalho. O novo Código do Trabalho de Portugal, de 2009, também prevê arbitragem para conflitos coletivos, e a nossa Constituição Federal, assim como a Lei de Greve, que é do ano posterior, de 1989, prevêem arbitragem, já previam e prevêem arbitragem para conflitos coletivos do trabalho. Até aqui tudo bem, mas o que nós estamos falando hoje aqui, o tema que eu irei trazer aqui para vocês hoje, não diz respeito aos conflitos coletivos, diz respeito aos conflitos individuais trabalhistas. Aquelas reclamatórias que normalmente são ajuizadas na Justiça do Trabalho, que podem passar, em alguns casos, a ser resolvidas por meio da arbitragem. E isso, sim,
é novo no Brasil e isso sim não é admitido nos 2 países aos quais acabei de fazer referência, Espanha e Portugal, para ficar nesses 2 exemplos. Inclusive, o Tribunal Superior de Justiça da Espanha, em 2009, decidiu expressamente que não caberia arbitragem para resolver conflitos trabalhistas individuais. Como todos aqui sabem, o Brasil recentemente reformou a sua CLT e passou a prever, no artigo 507A, a possibilidade da arbitragem para conflitos individuais trabalhistas, desde que presentes 2 requisitos. Artigo 507A da CLT, 2 requisitos. Primeiro requisito, que a remuneração do empregado, que vai inserir lá a cláusula arbitral no seu contrato de trabalho, seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social. Dá mais ou menos em torno de R$11.000. Então, grosseiramente pegando esse número, é preciso que o salário no contrato de trabalho seja superior a R$11.000. O segundo ponto, que a arbitragem ou seja pactuada por iniciativa do empregado, o que é sempre mais difícil de provar, ou mediante a sua concordância expressa. Bom, alguém vai perguntar, mas se o sujeito assina um contrato de trabalho, ele está concordando expressamente com a arbitragem. Em tese, sim. No entanto, é bom que tenhamos cautela nesse novo instituto e que adotemos nos contratos de trabalho a mesma cautela que devemos adotar, por disposição expressa da lei, nos contratos de adesão, ou seja, onde está lá a cláusula arbitral, que se faça ela de maneira destacada, em negrito e com uma assinatura do empregado sobre a cláusula arbitral. Aí não há dúvida de que houve, de fato, o compromisso do empregado com o juiz arbitral. Se for possível, ainda melhor, travar comunicações por escrito com o empregado, falando das consequências da escolha da arbitragem, que basicamente está abrindo mão de remeter a discussão do mérito da sua futura, entre aspas, reclamatória, abrindo mão de submetê-la ao judiciário para submetê-la a um árbitro privado. Isso é bom ou ruim? Quer dizer, a adoção da arbitragem para esses tipos de reclamatória trabalhista, esses tipos de demanda de trabalho, é positiva ou ruim? Como nós podemos descobrir se nós não tivemos ainda uma experiência nesse sentido? Aí nós podemos, por exemplo, nos voltarmos para a experiência dos Estados Unidos, onde a arbitragem trabalhista se desenvolveu sobremaneira. Eu arriscaria dizer até que o desenvolvimento da arbitragem trabalhista talvez tenha superado o da própria arbitragem comercial nos Estados Unidos. A regra hoje é a discussão de demandas individuais por meio da arbitragem. Semana passada, por absoluta coincidência, isso não foi programado, nós não ligamos para a Suprema Corte Americana pedindo isso, mas semana passada, num julgamento extremamente polêmico, por 5-4, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que é constitucional o contrato de trabalho nos Estados Unidos em que haja uma cláusula arbitral proibindo o empregador de mover, seja uma ação coletiva judicial, seja uma arbitragem coletiva. Foi um caso extremamente polêmico, gerou bastante discussão e tem gerado discussão na mídia e na mídia especializada em direito, mas foi um julgamento que, inclusive, o voto predominante foi do Justice recém-apontado, recém-indicado pelo presidente Trump, Neil Gorsuch. Então, para vocês terem ideia de como o tema está em voga, essa decisão foi da Suprema Corte da semana passada nos Estados Unidos. E a Suprema Corte lá não julga 60 mil casos ou 6 mil casos por ano, ela escolhe 60 casos por ano e julga menos. Pois bem, como tem sido a arbitragem nos Estados Unidos nesse tempo todo? Há vários estudos, e há estudos que apontam vantagens e estudos que apontam desvantagens. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para que vocês possam fazer o seu próprio juízo. Um estudo de 2005 mostra que o tempo médio de resolução de conflitos por meio da arbitragem trabalhista realizada pela AAA foi de aproximadamente pouco mais de um ano, menos da metade do tempo médio por uma ação trabalhista no judiciário americano.
portanto, é o dobro, tem o dobro da velocidade a arbitragem em relação ao seu concorrente judicial. Outro índice interessante, arbitragens envolvendo discriminação no ambiente de trabalho. O índice de êxito dos empregados nos Estados Unidos é de 63%. No âmbito do judiciário, ações idênticas têm um índice de 14,9%. Portanto, o êxito do empregado na arbitragem trabalhista é superior em casos de discriminação no trabalho do que no judiciário, muito superior. Por outro lado, num estudo publicado pelas universidades de Cornell e Penn State em 2015, foram analisadas 2.802 sentenças arbitrais, 2.800, ao longo de 11 anos, em casos trabalhistas administrados pela mesma Câmara AAA. E se concluiu que os empregadores com maior número de arbitragens tendem a ter mais sucesso do que os empregadores com pequeno número de arbitragens. O que apontaria para um fator aqui de experiência do empregador com a arbitragem. Quanto maior a experiência do empregador, maior a sua chance de êxito e, consequentemente, menor a chance de êxito do empregado. Esse dado não necessariamente tem uma relação com a arbitragem trabalhista, porque existe um outro estudo de 1970 que analisou processos judiciais e que chegou à mesmíssima conclusão. Ou seja, quem mais litiga, geralmente tem mais sucesso, ganha experiência e está acostumado a lidar com o litígio. No entanto, esse estudo de Cornell e Penn State foi além. E aqui trouxe um dado que pode eventualmente preocupar. Quando há uma interação maior de uma empresa empregadora com um determinado árbitro, os índices de sucesso dessa empresa aumentam. É o que eles chamam de Employer Arbitration Pair Effect. Então, o efeito de par, o efeito de combinação do árbitro com a empresa. Então, por exemplo, quando um empregado enfrenta um empregador que teve 4 interações com o mesmo árbitro, as chances do empregado caem em cerca de 15%. Se ele enfrenta um empregador que já teve 25 interações com o mesmo árbitro, as chances caem em 75%. Então aqui já nos acende um alerta, porque nem tudo que lá fora é feito é bom e deve ser importado. Nos acende um alerta para termos cuidado nessa relação de apontamento do mesmo árbitro pela mesma empresa empregadora reiteradas e reiteradas vezes. Isso não quer dizer, em absoluto, que haja um favorecimento intencional do árbitro. É bom deixar isso bem claro. Claro que alguém pode argumentar, não, mas o árbitro tem interesse em favorecer porque ele vai ser indicado várias vezes por aquela empresa, enquanto que o empregado vai aparecer 1 ou 2 vezes no máximo na vida dele como um reclamante na arbitragem. Mas não se pode, a pesquisa não traz nenhum dado de que isso tenha sido de fato o que aconteceu. A gente pode levantar uma outra hipótese de que as empresas apontam aquele árbitro porque sabem que ele tem um posicionamento favorável à sua tese, ponto, dentro das regras do direito aplicáveis, sem nenhum tipo de favorecimento. De um modo ou de outro, é preciso parecer honesto, não apenas ser honesto. Então é importante aqui nós acendermos esse alerta, até porque, como um tema novo, é certo que aqueles que são contra a arbitragem levantarão esses dados para tentar, de uma certa forma, denegrir o Instituto, que é tão caro a todos nós e que passa muito ao largo dos problemas outros de corrupção que permeiam outros mecanismos de resolução de conflitos. Eu entendo, sem dúvida, de que a adoção da arbitragem no Brasil seja extremamente positiva, inclusive nas relações de trabalho. Tá? Vou aqui fazer 4 observações que me parecem devam ser devidamente levadas em consideração para que a arbitragem trabalhista se desenvolva corretamente no Brasil. E depois de fazer essas 4 observações, eu vou concluir com uma crítica que faço ao dispositivo que trata da arbitragem trabalhista. Então, a primeira observação, entendo fundamental, é que todas as arbitragens trabalhistas sejam arbitragens institucionais, administradas por instituições
e não arbitragens ad hoc, arbitragens nas quais o empregado e o empregador, de comum acordo, escolhem um árbitro e regras próprias para arbitragem fora de uma instituição. Claramente, isso é difícil demonstrar, talvez aqui a Silvia ou a Flávia tenham pesquisas que apontem isso com mais qualidade, mas da minha vida prática vejo que a arbitragem institucional ela é muito mais segura, ela é muito mais previsível e ela tramita de uma maneira muito mais tranquila e digamos, fluida até o seu final, até a decisão final. Desde o início da arbitragem, do contato entre as partes, o contato com os árbitros, até o momento final de uma revisão da sentença arbitral, a arbitragem institucional ela é mais segura. É claro que, do ponto de vista da arbitragem comercial, eventualmente uma arbitragem ad hoc possa ter vantagens, uma maior flexibilização do procedimento, mas entendo que na arbitragem trabalhista, especialmente por se tratar de um novo instituto, ela deve ser um pouco mais previsível e mais transparente, e as instituições nos dão isso, sem dúvida alguma. O segundo ponto, e esse aqui me parece fundamental e há muita confusão a respeito, pela nossa herança trabalhista, diz respeito à desvinculação das instituições de arbitragem de órgãos de classe. Então, por favor, sindicatos patronais e sindicatos de empregados não podem instituir câmaras arbitrais. É da essência da arbitragem a imparcialidade, é da essência. Não posso criar um mecanismo de resolução de conflitos vinculado a uma entidade que defende os interesses invariavelmente de uma das partes. E também não podemos confundir a formação de um tribunal arbitral com a fundação de uma junta de conciliação e julgamento. Tem vários aqui de 20 e poucos anos que não entenderam essa última frase. Mas quem sabe o que eram as juntas de conciliação e julgamento? Que nós tínhamos um juiz do empregado, o juiz do empregador e o juiz classista. A arbitragem não se trata disso. A arbitragem não existe um juiz da parte autora ou reclamante, ou um juiz da parte reclamada, ou da parte ré, da requerente ou requerida. O árbitro não é da parte, a parte indica o árbitro, mas o árbitro é das partes e do conflito. Ele não representa os interesses de nenhuma das partes, nem direta e nem indiretamente. Portanto, as instituições arbitrais, além de serem desvinculadas dos órgãos de classe, devem cuidar para que a composição do seu corpo de árbitros seja também desvinculada dos órgãos de classe. E aqui, muito importante, o papel da academia, daqueles juristas de direito do trabalho, que, na minha visão, podem sim ter um papel importante na arbitragem, como árbitros, especialmente aqueles que não exercem a profissão como advogados de reclamantes ou de reclamados. Tendo que aqui há um grande espaço de contribuição para a academia, embora talvez não haja, evidentemente, acadêmicos suficientes para o número de arbitragens trabalhistas se o Instituto realmente tiver sucesso. A terceira característica é a publicidade do procedimento arbitral. Via de regra, embora isso não esteja necessariamente previsto, ou na lei, ou nas instituições, no regulamento das instituições, via de regra se entende que a arbitragem seja confidencial. E é bom que seja assim na arbitragem comercial, porque isso dá às partes maior liberdade para expor seus argumentos sem se preocupar com a violação dos segredos de indústria, por exemplo. Entendo que na arbitragem trabalhista deva se adotar de preferência a regra da publicidade. Pelo menos nesse primeiro momento da arbitragem. Porque do contrário, de novo, haverá que não faltarão vozes apontando de que por debaixo dos panos os procedimentos arbitrais estão favorecendo os empregadores. Então, o melhor desinfetante que existe é o sol. Portanto, temos que iluminar a arbitragem trabalhista e mostrar às claras como as coisas são feitas. E mostrar, especialmente, repito, nesse primeiro momento, que a arbitragem pode ser confiável para os trabalhadores, para os empregados e não apenas para as empresas, e ela pode e deve ser, sim, confiável para todos. Isso não significa que as partes não possam determinar que determinadas informações do procedimento arbitral sejam confidenciais, como, por exemplo, o próprio montante do salário, da remuneração do reclamante. No entanto, é importante que o procedimento seja público e que dados sejam informados e, eventualmente, até que a jurisprudência arbitral seja divulgada, ainda que, eventualmente, com a omissão do nome das partes. Isso vai contribuir para o desenvolvimento do Instituto.
Quarta e última observação é que a arbitragem trabalhista seja sempre arbitragem de direito. E com isso me refiro especificamente à possibilidade que as partes privadas têm, especialmente na arbitragem comercial, de decidir a arbitragem por equidade, que nada mais é, para encurtar uma conversa longa, nada mais é quando as partes autorizam o árbitro a afastar a aplicação da lei emanada do parlamento ou do precedente vinculante para aplicar o seu próprio senso de justiça ao caso concreto. Entendendo que a lei é muito grave, traz consequências graves, ou que o precedente vinculante é muito grave, o árbitro pode moderar, o árbitro pode afastar a lei ou o precedente e aplicar o seu senso de justiça. Isso pode ser bom em determinados contratos comerciais, entendo que isso não é bom na arbitragem trabalhista. Em primeiro lugar, porque boa parte das normas de relações de trabalho são normas de ordem pública que não podem ser afastadas pelas partes. Então o árbitro estaria necessariamente vinculado a elas, ainda que autorizado a julgar por equidade. E em segundo lugar, volto aqui ao terceiro ponto, quero dizer, na medida em que o árbitro possa afastar legislação trabalhista, que todos nós sabemos é extremamente protetiva do empregado, nós teremos aqui discursos de que a arbitragem está, na verdade, suprimindo o direito dos trabalhadores. Portanto, entendo que a arbitragem trabalhista deva ser arbitragem de direito e não possa ser convencionada por equidade. Nenhuma dessas quatro observações é imposta expressamente pelo artigo 507-A da CLT. Entendo, no entanto, que elas devam ser observadas por aqueles que forem atuar diretamente nesse campo da arbitragem. Passo então aqui a concluir de uma maneira bastante breve para a gente ter tempo de conversar um pouco sobre esse tema. Eu faço uma crítica aqui à reforma trabalhista no tocante a essa cláusula de barreira que foi imposta para a utilização da arbitragem. É aquela velha ideia do legislador brasileiro e do Estado brasileiro e da nossa cultura de que nós não somos capazes de decidir por nós mesmos, de que nós sempre precisamos da tutela estatal e de que apenas aqueles com maior poder aquisitivo é que têm essa capacidade de decidir por si mesmo. Ora, será que uma remuneração de 11 mil reais é o que define aquela pessoa que é capaz de abrir mão de uma decisão pelo Poder Judiciário para ir para a arbitragem e aquela que não é capaz de tomar essa decisão por si só? Será que é disso que nós estamos tratando aqui? Será que uma cláusula de barreira pecuniária resolve o problema? Eu entendo que teria sido muito mais feliz o legislador se tivesse possibilitado que mesmo aqueles trabalhadores que queiram utilizar a arbitragem e que não tenham um vencimento dessa monta, possam fazê-lo. E mesmo pensando nessa cultura paternalista, nós teríamos uma solução muito simples. Estabelecermos naquele dispositivo de que a arbitragem pode ser convencionada tanto para trabalhadores com remuneração acima quanto abaixo daquela cláusula de barreira, com uma única diferença. Para aqueles trabalhadores acima da cláusula de barreira, a eleição da arbitragem vincula a empresa e o empregado. Para aqueles abaixo da cláusula de barreira, ela vincula a empresa. De modo que o empregado poderia, se quisesse, abrir mão da arbitragem e ir para o judiciário. Mas ele não pode ser proibido de se valer da arbitragem. Isso é um erro. Esse paternalismo acaba gerando uma consequência negativa para o empregado, porque ele é privado da utilização de um mecanismo muito mais eficiente de resolução de conflitos do que é o processo trabalhista. Inegavelmente, demandas trabalhistas, dessas que nós costumamos ver na Justiça do Trabalho, que levam 2, 3, 4 anos para discutir temas simples, como hora extra, por exemplo, podem levar 1 mês, 2 meses na arbitragem, 3 meses talvez estourando. Elas são muito mais simples de serem conduzidas e o empregado teria à sua disposição um título executivo judicial. E me parece que para o desenvolvimento da arbitragem seria importante também, porque o volume de arbitragens trabalhistas seria infinitamente superior àquele que está sendo previsto agora com essa cláusula de barreira tão restrita. Dito isso, eu quero aqui finalizar parabenizando uma vez mais a comissão e a OAB por esse evento. Creio que o tema da arbitragem trabalhista se insere hoje dentro da arbitragem
como um tema bastante em voga, então acho que a escolha do tema para esse evento foi excelente. Não posso falar o mesmo da escolha do palestrante, mas espero ter provocado em vocês pelo menos curiosidade sobre o tema, e me coloco aqui à disposição nesse curto espaço de tempo que nós temos aqui para debater um pouco o tema. Muito obrigado. Eu começo aqui na fala inicial do professor, quando o professor fala dos 2 requisitos para poder ter a arbitragem no direito do trabalho, que seria então o salário, né, o limite ali, ou seja, receber acima de 2 vezes do teto do regime geral da Previdência Social, e aquela livre manifestação de vontade no contrato de trabalho. Mas aqui me parece, quando eu examino isso sob a ótica do direito do trabalho, que eu passo por algumas questões que nós teríamos que retroceder um pouquinho para poder avançar no tema. Digo isso porque o direito do trabalho tem alguns princípios básicos e específicos, e dentre eles o princípio da proteção do hipossuficiente, né, no direito do trabalho. No entanto, sim, a reforma trabalhista ela relativiza o que seria o hipossuficiente ou não. E ela relativiza isso lá no artigo 444 da CLT, quando eu costumo até brincar com o pessoal que ela criou o superempregado, né? Que ele não vem com cueca por cima da calça nem capa, mas é o superempregado para a reforma trabalhista, que é o empregado justamente que recebe 2 vezes acima do teto do regime geral da Previdência Social, mas que tem formação superior. No entanto, nós vemos que essa exigência ela não se repete lá no 507A. No entanto, quando nós fazemos uma interpretação sistemática da CLT, me parece, e salvo o melhor juízo aqui, que o legislador ele quis dizer que aquele trabalhador que pode ter a hipossuficiência relativizada é exatamente esse trabalhador do 444, e é a esse trabalhador que ele queria destinar a arbitragem aqui, é claro, sem entrar naquele mérito que o senhor colocou no final da sua palestra, que até comentei com a colega aqui, que é a régua com que medem o empregado que pode se utilizar ou não da arbitragem. Mas quando nós fazemos essa interpretação sistemática da CLT, me parece aqui, sugiro até o professor que explique, então, que aprofunde um pouco mais nesse detalhe, se enxerga de fato que para a validade no exame do judiciário dessa cláusula compromissória se passaria também por essa questão da hipossuficiência do trabalhador e logo pela sua formação superior, ou se acredita que de fato só o requisito do artigo 507 seria o suficiente? Já adianto que a resposta é a segunda, mas eu quero antes só fazer uma ressalva de que se tu gostas de litígio, arbitragem te dá tudo isso e mais, porque muitas vezes quando se fala de arbitragem existe um cacuete nosso, que é aceitável, a gente tenta trazer ela mais para próximo da conciliação e mediação, até porque a comissão é de mediação e arbitragem, mas podia ter uma comissão de arbitragem no judiciário, que a arbitragem estaria numa parceria mais adequada do que ela é de fato, porque a arbitragem é um litígio, como qualquer outro, ele é muito mais intenso que o litígio judiciário, portanto as audiências de arbitragem das quais eu participei e participo são bastante mais intensas do que qualquer audiência que eu tenha participado no judiciário na minha vida, porque primeiro que você tem mais tempo para debater. O judiciário, o juiz tem 3, 4 audiências no mesmo dia, a arbitragem é uma só durante a semana. Então, eu entendo que litígio na arbitragem é o que mais tem, briga, discussão, debate, ela é muito profícua nisso. Eu tenho uma certa, confesso, uma dificuldade, talvez uma vesga de positivismo aqui, mas parece que a interpretação sistemática, sim, ela tem um papel importante, mas ela não, ali o legislador, parece claro, fez uma opção. Ele certamente ali entendeu, da mesma forma que nós temos em outros campos do direito, cara, para esse tipo de, digamos, de concessão que ele está fazendo ali, ele não precisa ter uma formação superior, ele vai estar eventualmente auxiliado por um advogado na contratação do trabalho, ele já tem experiência, ele já tem um salário realmente superior, e não há, aqui é muito importante deixar claro, não há um prejuízo nisso. A arbitragem não é pior do que o judiciário. Parece que o legislador, quando prevê a arbitragem, ele está justamente prevendo, não há prejuízo nenhum. Eu, inclusive, vi uma outra interpretação muito interessante, que até não sei se o autor do artigo ele é juiz do trabalho ou advogado na área do direito do trabalho, mas certamente é dessa área, entendendo que deveria ser interpretado o 507A como o STJ interpreta o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, ela sempre seria opcional para o empregado, independentemente da cláusula de barreira.
eu tenho uma dificuldade grande com esse entendimento, porque não é o que prevê o dispositivo, né? O dispositivo não faz essa ressalva. Então me parece que a gente está tentando aqui retroceder num avanço legislativo. Então eu tenho uma certa dificuldade, confesso, pessoal, de entender que o legislador ele tenha equiparado o conceito do empregado hipossuficiente ou hipersuficiente nesse caso, àquela situação. Ele não criou esse conceito. Ele, num dispositivo ele trata apenas da questão da cláusula de barreira remuneratória, e num outro dispositivo ele trata da questão remuneratória mais formação superior. Eu acho que são duas maneiras diferentes. Ele não criou um conceito específico e então utilizou aquele conceito no dispositivo, né? Mas, de novo, é uma posição pessoal, né? Muito cedo para saber como... Eu até suspeito que o Judiciário Trabalhista vá se inclinar para essa interpretação. Acho que, dentro do que a gente vê hoje da jurisprudência mais protetiva, há uma tendência. Eu, particularmente, não concordo por essa razão. Bom, professor, então, minha última provocação aqui. Quando nós falamos, então, lá de cláusula compromissória, cláusula arbitral do contrato de trabalho, e o professor citou muito aqui, eu acho que eu li o mesmo artigo e eu acho que é um advogado da área trabalhista, e que ele fala sobre a interpretação que o STJ dá para essas cláusulas quando fala de direito do consumidor e da proximidade exatamente pela questão da hipossuficiência tanto do empregado quanto do consumidor na análise desses contratos. Essa cláusula compromissória, então, ela impediria o acesso ao judiciário ao fim do contrato e obrigaria esse empregado ao exame pelo compromisso arbitral, ou no entendimento do professor, não, desde que tenha vontade do empregado ao final do contrato, ele pode recorrer às vias normais do judiciário? Exatamente, o argumento dele é que o legislador teria confundido cláusula compromissória com compromisso arbitral, cláusula arbitral com compromisso arbitral. Eu não vejo confusão nenhuma, acho que o legislador ele foi claro, ele está falando da cláusula e, portanto, a cláusula pode ser executada especificamente. Então, se o empregado acima, que ultrapassou a cláusula de barreira, tenha contratado a arbitragem, ele está vinculado à arbitragem. Evidentemente, se ambos não quiserem, se o empregado ajuizar uma reclamatória e o empregador não alegar a existência da cláusula arbitral, o processo fica no judiciário. Mas se o legislador quisesse que o empregado tivesse ainda a possibilidade de, uma vez tendo que ajuizar, decidir por um ou por outro, ele teria falado em compromisso arbitral, e não foi a linguagem utilizada pelo legislador. Então eu entendo que está vinculado, que somente a comunhão de vontade das partes pode retirar aquele caso da arbitragem. No eventual litígio trabalhista, então, o empregado ele poderia ajuizar discutindo eventual vício de vontade na formação da cláusula lá atrás, mas não necessariamente desvinculando da cláusula e buscando o acesso ao judiciário. Entendo que esse litígio teria que ser resolvido primeiro pelo árbitro, pelo princípio da competência, mesmo que ele alegue vício de vontade, ele vai ter que ir para a arbitragem primeiro, e o árbitro vai ter que dizer que, olha, não há vício de vontade, e depois. Claro, depois da sentença arbitral, se ele quiser tentar anular no judiciário aquela sentença arbitral, ele pode. Mas mesmo a discussão do vício de vontade não é matéria para o juiz do trabalho, é matéria para o árbitro.